E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade às nossas aulas teóricas. Na aula passada a gente viu o primeiro assunto da disciplina, que foi TAD, tipo abstrato de dados. E agora, nessa próxima semana, seguindo o nosso roteiro, a gente vai ver a primeira estrutura de dados da disciplina, que é o conceito de pilha. Então vamos entender um pouquinho aí como que funciona. Pilha, na verdade, pelo próprio nome, pensa em pilha de livros ou pilha de moedas ou o que quer que seja. A gente tem esse nome, então, pilha, que é exatamente para poder dar um significado a essa estrutura no sentido de como que é feita a inserção e remoção de elementos. Então, por exemplo, imagina que você tem uma pilha de livros e você quer colocar mais livros em cima desta pilha, você vai sempre colocar sempre no topo, né, no final dessa pilha, o próximo livro. E quando você quer remover um livro dessa pilha, se você tentar remover algum livro aqui da base, né, do meio, você vai desmoronar aquela pilha. Então, sempre a remoção ela é feita no final aqui da pilha, né? Então, sempre o último livro que você inseriu vai ser aquele que você vai remover naquele momento. Então, esse tipo de estrutura de dados tem essa característica principal, né? Que é a ordem de inserção ou de remoção dos elementos. Então, você não consegue remover um elemento que foi inserido antes, né, daquele último que foi inserido depois. Tá? A motivação, pessoal, para o uso de pilhas vem da. Existem, na verdade, várias aplicações, né, que você pode usar o conceito de pilhas, mas talvez uma das mais interessantes é para fazer controle de chamadas a subrotinas ou de funções. Então, por exemplo, imagina que você tem uma. Opa, saindo aqui, peraí. Imagina que você tem um conjunto de rotinas, né, de funções A, B, C e D, e você começa pela chamada a rotina A, e aí então ela começa a executar, mandando imprimir lá o caractere A. Depois, na segunda linha, ele faz uma chamada à rotina C. Nessa rotina C, ele começa executando então aquela rotina com a impressão do caractere C. A da rotina C, ele continua a execução chamando agora a rotina D. Lá na rotina D, ele começa a execução mandando imprimir o caractere D, depois ele retorna. Aí, quando você chama esse return aqui da rotina D, você tem que lembrar qual que foi a subrotina anterior que chamou essa rotina D. E esse processo às vezes é um pouco difícil, né? Apesar daqui ser fácil, né, a gente conseguir identificar que foi a rotina C, então quer dizer, quando ele dá esse return, ele retornaria aqui para essa linha. Depois, na continuação, você tem esse outro return, e aí você tem que lembrar qual que foi a chamada à rotina C, quem que foi que chamou a rotina C. Então, ele tem que lembrar que foi aqui essa rotina A, para daí ele continuar a execução. E aí, quando você começa a fazer todo essa depuração, né, essa execução desse código que está aí, a gente pode ficar perdido, né? Mas aí vai chegar um momento aí que a gente não vai lembrar quem foi que chamou aquela determinada rotina para poder voltar à execução, tá? E esse é um caso onde o uso de pilhas pode ser efetivamente usado e você vai conseguir fazer esse controle, tá? Então,
dificuldade, né, para fazer esse cálculo desse exemplo aqui é exatamente como guardar, né, a última, aquela rotina, né, que foi, que tem uma chamada para uma próxima, né, rotina, tá? E, e aí possíveis soluções para isso seria mesmo o uso de pilhas, tá? A gente vai ver então daqui a pouco como que a gente resolveria esse problema com pilha. Então, quando aqui também para exemplificar, né, para deixar mais detalhado esse exemplo, um computador está executando a rotina X e durante a execução de X encontra uma chamada à rotina Y. E a execução de X é pausada e inicia-se então a execução de Y. Quando a execução de Y é finalizada, o computador deve saber o que fazer, isto é, onde voltar na rotina X. Esse onde voltar é tanto em termos de qual era aquela rotina que chamou a Y, né, que no caso é a X, e também qual que é a linha, né, que foi parada a execução da rotina X para executar a Y. Tá? Então, além da função, você tem que guardar também a linha, né, em qual ponto daquela função que foi pausada a execução para executar aquela outra função. Tá certo? Então, a dificuldade é o que estava sendo executado quando uma subrotina foi interrompida. Para onde voltar agora que se chegou ao fim de uma subrotina, tá? E a solução, a cada chamada de subrotina, armazenar o endereço de retorno, que pode ser, por exemplo, a própria rotina, né, a função, e também o número da linha, né, onde foi feita aquela pausa. E como armazenar o endereço de retorno de chamadas sucessivas? E para isso a gente então usa a pilha. Por que pilha, né? E não alguma outra estrutura como uma lista, uma fila, uma lista, né? Um vetor, por exemplo. É porque a gente quer armazenar exatamente a última chamada àquela subrotina. Porque daí ele vai voltando, né? Desempilhando, a gente fala, né? Desempilhando para poder ir voltando naquela última execução, naquela última chamada que foi feita. Tá? Então vamos ver aí uma definição mais formal de pilha. Então, ela é uma estrutura para armazenar um conjunto de elementos que funciona dessa forma que está aqui. Então, novos elementos sempre entram no topo da pilha. Tá? Então, imagina que você tem uma pilha de livros, sempre você vai inserir esses elementos no topo, tá? Empilhando esses elementos de fato. E o único elemento que se pode retirar dessa pilha num determinado momento é o elemento do topo. Então, se você quer remover uma pilha, você remove aquele último elemento. Se você quer remover mais um, você vai remover o próximo, né, daquele topo. Tá? E assim por diante até a pilha ficar vazia. Para que serve pilhas? Então, ela serve para modelar situações em que é preciso guardar para mais tarde vários elementos e lembrar sempre do último elemento que foi armazenado. Existe uma abreviatura, né, para esse processo, né, de inserção e remoção, que é o LIFO, Last In, First Out. Tá? O último que entra é o primeiro que sai. Tá? Então, para a gente, voltando naquele exemplo inicial, para cada comando call, né, de chamada a uma subrotina, o que a gente pode fazer? A gente pode empilhar o endereço daquela rotina, né, seria a própria rotina e o número da linha, por exemplo, tá? Para voltar depois em algum momento futuro. E aí isso passa a execução para a nova subrotina. E a cada comando return, o que a gente faz?
A gente desempilha o último endereço armazenado, né? Quer dizer, o endereço que eu digo é qual que foi aquela rotina, né, que chamou a atual, que está terminando, e o número da linha também. E a partir disso, a execução passa a partir daquele endereço que foi desempilhado lá da pilha. Então, olha só, né, aqui estaria o funcionamento dessa pilha. Então, ela começa vazia. Então, quando você faz uma chamada, você vai, que nem quando você tem aqui aquele call C, esse call C se refere a esse cara que está aqui, né? A gente começou com A, e aí você tem aqui esse call C. Então, após a gente ter feito a impressão de A, você chegou aqui nessa linha 2 com uma chamada à rotina C. Nesse caso, o que a gente vai armazenar? A gente vai armazenar na pilha o A, né, que é o nome da rotina que a gente estava, e a próxima linha aqui, que seria a executar, né, que você deveria executar em seguida. Então, aqui no funcionamento, está aqui, né, ó. Então, a gente tem um empilhamento nessa estrutura da rotina A e da linha 3, quer dizer, a próxima linha a ser executada, tá bom? E então está aqui a chamada, ó, push A de C. Para empilhar um elemento na pilha, a gente tem esse nome, né, que é um nome padronizado, que é o push, que é fazer empilhamento de alguma coisa lá na estrutura. E para desempilhar, a gente usa a palavra pop, tá? Quer dizer, uma função pop, ela vai desempilhar um elemento da pilha. E aí você tem toda a execução aqui, né? Então toda vez que você tem um call, você empilha aquela subrotina que efetuou aquele call, tá? E isso vai sendo feito aqui até terminar a execução do programa, né? Então aqui ele termina com a pilha vazia, tá bom? E com isso, né, a gente chega no resultado, tá? Então eu vou deixar como exercício vocês tentarem de fato, né, chegar nesse resultado por meio da execução daquele exercício inicial, daquele exemplo inicial, né? E com o uso de pilhas, tá? Bom, vamos ver então algumas operações que são usuais, que são comuns nesse tipo de estrutura de dados, que tem então, a gente tem então as funções push, pop, o top também, né? O create, quer dizer, criar uma pilha, verificar se ela está vazia e esvaziar a pilha. Então, a função push, ela empilha na pilha P um elemento, né, uma variável x. A função pop, ela vai pegar o último elemento, né, o que está no topo daquela pilha, e vai armazenar em x, que vai ser a variável de retorno, né, que você vai mandar para fora lá para quem está chamando a função pop. Tá? Então, na verdade, aqui nesse caso, o x você vai passar com um parâmetro por referência, né, um parâmetro que vai ser alterado dentro da função pop, e quando voltar da função pop, quem chamou a pop vai ter aquele argumento atualizado. Ou você pode simplesmente dar um return do x, tá? Aí independente do formato. Então, ou você retorna o valor como um parâmetro passado como referência, ou você dá um return de x lá do pop para poder quem chamou, né, o pop, ter esse valor aí lá do lado de fora, tá? O top é o equivalente ao pop, só que você simplesmente consulta o topo da pilha sem desempilhar, tá?
O create cria uma pilha vazia, quer dizer, você vai fazer a alocação, né, da estrutura e vai deixar ela ali disponível para uso. O exempt verifica se a pilha está vazia ou não, né? E esvaziar aquela pilha, quer dizer, zerar ela, né? E você tem também o destroy, né? Você pode colocar aqui também, destroy P, que é para desalocar o espaço que foi alocado por meio aqui do create, tá? Você pode também ter essa função aí. Bom, antes da gente passar para a implementação, pessoal, eu vou mostrar mais um exemplo de uso de pilha, que é fazer um algoritmo de conversão decimal para binário usando pilha. Então, creio que vocês devam se lembrar, né, lá da disciplina de ICC1, vocês devem ter visto como fazer a conversão, né, de decimal para binário, como que é feito isso, né, na mão, né? Você vai ter um número em decimal, você vai dividir esse número por 2, vai te dar aqui um quociente e um resto. Você para, né, não vai fazer com casa decimal, né, você para ali no valor inteiro, e aí você vai continuar dividindo por 2. Então aquele quociente você divide por 2 novamente, vai te dar um outro quociente e um outro resto. E você vai fazendo novamente essa divisão, né, por 2. Aí vai te dar 1 com resto 1 e divide por 2 novamente, vai te dar o valor 0 com resto 1. Quando você para? Você para quando esse quociente aqui for 0, tá? Quando parar, quer dizer, quando chegar esse quociente igual a 0, o que você tem? Você tem esses restos que estão aqui, né? Tem esse aqui, esse e esse. Como que você faz, né? Então esses valores de resto é exatamente o número binário daquele inteiro que você começou, né? Só que de trás para frente, né? Então daqui agora para lá você tem um valor binário que é 1, 1, 0, 1. Tá? Então esse valor aqui é o número binário do número 3. Então, o que a gente pode fazer, né? A gente pode usar pilha para poder armazenar esses valores e depois ir desempilhando esses valores para poder obter o número binário. Então, o que a gente faz, né? A gente pode, enquanto esse número informado, né, pelo usuário for diferente de 0, quer dizer, o quociente, né, for diferente de 0 ou maior do que 0, você vai dividindo, vai armazenando esse quociente e o resto dessa divisão você vai empilhando numa pilha que estaria aqui, né? Então você vai fazer 13 por 2, vai te dar 6 com resto 1, então você empilha aquele primeiro resto na sua pilha. Vai fazendo, né, de novo, né, enquanto aquele quociente for diferente de 0, você divide novamente, obtém um novo resto, empilha. Faz novamente, empilha e empilha. Quando chegou nessa última divisão, o quociente já é 0. Então você para aquele enquanto, né, aquele while, e começa um segundo enquanto, né, um segundo laço, para fazer o desempilhamento de tudo, né? Então daí você vai fazer enquanto a pilha for diferente de vazia, vai desempilhando. E esse desempilhar vai te retornar esses números 1 e 0 na ordem correta, quer dizer, 1, 1, 0 e 1. Tá? Então você vai desempilhar e nessa ordem já é exatamente os valores lá que seriam referentes aos bits do número binário, tá bom? Então tá aqui, né, ó, estratégia de resolução. A cada divisão empilha o resto e quando acabar a divisão, quer dizer, o quociente for 0, você desempilha e escreve todos os elementos, tá?
pausem esse vídeo, pessoal, e tentem fazer um algoritmo na mão mesmo, em Portugal, deste algoritmo, tá? E aí a gente continua aí logo em seguida. Então, olha só, aqui eu tenho o meu algoritmo, algumas variáveis, como o P seria a minha pilha, o N seria o número a ser convertido, e o X que seria o resto da divisão. E olha só o meu algoritmo, eu vou ler então o N, né, o número a ser convertido, vou criar a minha pilha, e eu tenho aqui o meu laço, ó, enquanto o N, que seria o quociente, né, for maior do que zero, né, nesse caso aqui eu estou usando um repita até que n é igual a zero, mas você pode simplesmente converter isso para um while, né, para um enquanto n maior do que zero. Você obtém o resto da divisão, vai empilhar esse resto e vai obter um novo quociente, que é a divisão de n por 2. E vai fazendo esse processo aí enquanto esse quociente for maior do que zero, né? E aí, depois que terminar isso, você tem um segundo laço para ir desempilhando e escrevendo, né, aquele valor até que a pilha seja completamente esvaziada. Tá? Bom, a gente vai ter então na próxima, na segunda parte dessa videoaula, a implementação, né, de uma estrutura pilha, né, um TAD pilha que a gente vai fazer. E por enquanto a gente vai fazer com uma alocação sequencial, que é simplesmente uso de vetores, né? Quer dizer, os elementos vão estar alocados na memória de maneira sequencial, e com uma alocação estática, quer dizer, todo espaço de memória a ser utilizado pela pilha vai ser reservado em tempo de compilação, tá? É, na verdade, não vai ser alocado em tempo de compilação, né? Você vai saber de antemão qual que é esse tamanho e na hora de executar, logo antes, né, de executar aquele programa, você vai fazer a alocação, tá? E não tem sentido você, na compilação, já alocar a memória, né, tá? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, né, a alocação estática não vai fazer uso dos comandos malloc e free, tá? Então, por enquanto, a gente vai... Isso que eu estou em relação ao vetor, né? A gente vai fazer uma alocação estática daquele vetor que vai representar a nossa pilha, tá certo? Muito bem. Que nem está aqui, né? E aí, aqui, ó, o que a gente vai ter, né? A nossa estrutura pilha vai ter um vetor que a gente vai chamar de itens, tá? Que vai ser um nome lá para esse vetor. E a gente vai precisar também de uma variável para armazenar o topo daquela pilha. Quer dizer, qual que é uma variável inteira que vai ser um índice para aquele último elemento que foi inserido. Então, se você inserir os elementos A, B, C e D nesta ordem, o topo vai estar apontando para esse índice aqui, que é o último elemento que foi inserido. Tá? Quando você der um push de um novo elemento, você vai incrementar esse topo, né? Vai fazer topo mais mais, e aí você vai inserir o elemento em itens de topo. Tá? E para você dar um pop, o que você vai fazer? Você vai armazenar em X os itens de topo, depois você vai fazer um topo menos menos, tá? Então quer dizer, você armazena em X aquele elemento que o topo está apontando, e aí você decrementa o topo
e dar um return no X, né, que é o que vai ser retornado para o usuário. Beleza? Então é mais ou menos isso que a gente vai implementar aí nesse TAD pilha. Bom, então só para a gente já ficar preparado aqui para a próxima videoaula, que é a implementação de fato, como que a gente faz a declaração em linguagem C disso daí, né? Então, olha só, eu vou fazer dessa forma que está aqui, ó. Eu vou ter o meu pilha.h, né, que é o cabeçalho, né, do nosso TAD pilha. A gente vai ter uma definição, né, com um define de uma constante que vai ser o tamanho total, né, o tamanho máximo desta pilha. E aí você vai permitir aqui com que o usuário determine esse valor. Então, por isso que a gente coloca no ponto H, né, que é para que o usuário consiga fazer alteração desse valor caso ele precise. Um outro typedef aqui que a gente vai usar, pessoal, é esse cara aqui, ó, typedef de um tipo e um novo nome, tá? Tipo um elen, um elemento, ou algum outro identificador aí para um tipo. Para que a gente faz isso, pessoal? A gente vai usar esse typedef para permitir com que o usuário também faça a alteração desse tipo para algum outro que ele queira, conforme ele tenha necessidade, tá? Por quê? Porque para evitar que ele tenha que alterar, por exemplo, ele está criando uma pilha de inteiros, beleza. Você poderia usar aqui na declaração, né, do vetor de itens, um int, aqui nesse lugar aqui, ó, poderia usar um int, e lá no teu pilha.c você usa int também, né, sem problema nenhum. Só que, e se o usuário quiser usar esse TAD, mas para um outro tipo, como um char, por exemplo? Então, para facilitar, você usa aqui uma única linha para determinar esse tipo, e se o usuário quer mudar de int para char, ele vai só naquela linha e altera aqui, ó, de int para char, por exemplo, ou para float, ou para qualquer outro tipo, tá? E aí com isso você não precisa alterar nada, né, além disso. Então, por exemplo, aqui no caso da declaração desse vetor, ele já iria pegar um novo tipo que o usuário especificou. E lá no ponto C também não precisaria alterar, porque estaria tudo com esse novo nome que você deu aqui para esse tipo, tá certo? E aí então aqui tem o typedef, né, da estrutura mesmo, pilha, formada então pelo topo, né, que é um int, vai ser um índice, né, do vetor, e o próprio vetor, né, de itens que vai ser do tamanho pilha, né, do tamanho da pilha que o usuário vai especificar aqui em cima, e daquele tipo que você é, especificou lá em cima que o usuário também pode alterar. A gente pode também fazer uma alteração, mas isso daqui eu vou explicar melhor lá na implementação de fato, que é fazer uma abstração maior da estrutura para o usuário. Então o usuário vai visualizar apenas isso daqui e a estrutura em si da pilha ficaria no ponto C, quer dizer, isso daqui vai ficar escondido, né? Escondido do usuário. Então o usuário ele não vai saber como que foi implementada esta pilha, ele não vai saber que existe a variável topo, não vai saber que existe a variável itens, ele só vai saber que existe esse tipo aqui, ó, pilha T, que ele pode usar no programa dele, e que ele pode alterar tanto esse tipo que está aqui, o int, né, do elemento que você quer armazenar, e esse tamanho aqui do total da pilha, tá? Então isso aí vão ser as únicas coisas que o usuário vai poder visualizar e alterar.
Muito bem, então a gente vai, parar esse vídeo aqui para a gente continuar no próximo com a implementação destas funções que estão aí, tá? Então a gente se vê daqui a pouquinho.